Opa! Então galera, nesse vídeo aqui eu queria falar sobre o fim do editor comum e mais ou menos o que eu quero dizer com isso, né? Não é segredo que conforme os anos estão se passando, a gente está tendo cada vez mais uma evolução da inteligência artificial e ela está cada vez mais sendo implementada nos próprios softwares de edição. Então, ano após ano, a Adobe vem implementando novos features nos softwares dela que usam inteligência artificial, seja para aumentar uma parte da música, seja para diminuir a música, seja para gerar alguma imagem, alguma coisa assim. Então isso está muito em alta, né? E praticamente todo o software de edição está tendendo mais para esse lado de implementar a inteligência artificial nele. Então cada vez mais aquele editor que fazia todos os processos manualmente, ele está deixando de lado, porque ele está perdendo muito tempo fazendo processos manuais que hoje em dia muitos editores já fazem completamente automatizados. Hoje em dia, por exemplo, é muito difícil você encontrar um editor que ainda faz as legendas manualmente. Eu ainda faço algumas das minhas legendas manualmente, porque alguns presets que eu tinha, né, algumas legendas que eu já tinha criado, alguns templates, eles já eram de anos atrás. Então só para manter o mesmo branding, manter a mesma animação, as mesmas coisas, eu continuo fazendo as legendas automaticamente. Até porque as partes que eu preciso fazer legendas são muito pequenas, né? Se eu tivesse que legendar um vídeo inteiro, por exemplo, eu com certeza usaria IA para legendar automaticamente para mim. A maioria dos editores hoje em dia, eles fazem as legendas automaticamente. A maior parte das legendas que você vê nos vídeos da internet foram geradas automaticamente e não tem mais esse processo manual. Com o tempo, isso eu acho que vai se expandir para outras áreas. Então vai ter melhores inteligências... Então vai ter melhores... Para de rir, mano. Para de rir. Tô tentando o meu máximo. Eu acho que vão daqui a pouco também. Mas pera aí, só vou terminar de gravar mais uns 5 minutinhos. Então eu acho que alguns outros processos na parte de edição também vão começar a ser melhor automatizados. Hoje em dia não tem uma IA muito boa que corta vídeos, mas eu acho que com o passar do tempo vai começar a surgir essas inteligências, né? E provavelmente outras partes ainda vão conseguir ser automatizadas também. Eu imagino que vai chegar um tempo onde você vai poder ter uma pasta de músicas e você joga ela no editor e automaticamente a IA vai colocando a música para você no vídeo de acordo, né? Eu acho que isso também pode acontecer. Mas uma coisa muito interessante é que isso não substitui o trabalho do editor, entendeu? Então, hoje em dia, a grande demanda não são por IAs, mas sim por editores que conseguem usar IA. Porque não é todo editor que vai conseguir fazer alguns processos com IA de maneira fluida, entendeu? Então, esses editores que conseguem usar IA no dia a dia e conseguem fazer o trabalho mais rápido, são cada vez mais requisitados. Sem contar para alguns outros nichos, né? Onde hoje em dia tem muitos shorts que é gerado 100% por IA. E obviamente para gerar esses shorts e fazer esses shorts, você precisa saber mexer com a IA. Então cada vez mais tem trabalhos para esse tipo de editor que sabe gerar shorts automaticamente a partir de IA ou talvez até automatize todo esse processo, né? E eu acho que com um editor de vídeo comum, eu não digo só o cara que agora está deixando de ser um editor de vídeo comum porque está usando IA, mas também da abordagem que a maioria dos editores tinha antigamente, né? Eu sinto que essa carreira de editar vídeos para YouTube é uma coisa muito recente, então muita gente ainda não é muito profissional nisso, entendeu? Justamente porque é uma área bem recente e a galera ainda não se profissionalizou tanto quanto a programação, por exemplo. Então, normalmente, aquele editor mais antigo era aquele cara que ele não tinha um contrato bem estruturado, ele não tinha uma foto de perfil boa, ele era bem amador, entendeu? Eu acho que os editores de vídeo amadores, eles vão acabar deixando de existir daqui a um tempo, porque, bom, até o YouTube como profissão está deixando de ser amador, né? Antigamente existia muitos youtubers que faziam vídeos para o YouTube simplesmente porque eles gostavam. E hoje em dia a maioria dos youtubers trata o YouTube como um negócio, entendeu? Como de fato uma empresa. E eu acho que os editores também vão ter que fazer essa transição, né? Antigamente era muito comum, tinha um cara que gostava de gravar vídeo no YouTube, ele se juntava com um amigo dele que sabia editar vídeo e daí tinha um canal. Hoje em dia não, né? Hoje em dia o YouTube ele já é muito mais negócio. A galera realmente contrata editores, tem equipe, né? Eu já vi youtubers, cara, gigantescos
que eles têm até investimento, cara. Teve o RealStream, por exemplo, ele recebeu um investimento de sei quantos milhões, né, para investir no canal dele, porque eles viraram uma grande mídia, entendeu? Do mesmo jeito que a televisão foi uma grande mídia antigamente, né, tipo para crianças, como a TV Cultura, né? Eu lembro que quando eu era criança eu assistia muito TV Cultura. A TV Cultura era gigantesca, né? E hoje em dia, quem tomou o espaço da TV Cultura, do Sábado Animado, do SBT, é justamente o YouTube, né? Então, muito do público que antigamente assistia um Sábado Animado, hoje em dia assiste só YouTube. Então, eles viraram os detentores dessa mídia, né? Desse público. Então, cada vez mais o YouTube está virando negócio. E é um negócio que dá para você expandir de múltiplas formas. E eu diria que daqui a um tempo, talvez, muitos youtubers vão até deixar de ser independentes, né? Eu sinto que com a música, por exemplo, muito artista começa independente e depois ele vai para uma gravadora. E eu acho que com o YouTube vai acontecer a mesma coisa, né? Já acontecia antes um pouco, né? Os youtubers eles iam para networks, entendeu? Ou tinha até a Machinima lá no começo, né? Eu acho que isso vai começar a acontecer com mais frequência, de os youtubers fazerem parte de uma organização maior, né? Tanto para promover eles, para também ajudar no marketing. Eu acho que isso vai acabar acontecendo com mais frequência. E obviamente com toda essa profissionalização do YouTube, os editores também têm que se profissionalizar, né? Não dá mais para você ser aquele cara amador que só gosta de editar vídeos ali e presta um serviço para youtubers, mas nada muito sério. Eu acho que cada vez mais as coisas vão ficar mais sérias e cada vez mais corporativas, né? Até hoje, o mercado ainda é bem amador, então as coisas não são muito corporativas. Você não tem que mandar praticamente quase informação nenhuma sobre você para você trabalhar para um youtuber, né? Você não tem que assinar contratos. A maioria das vezes, quando você trabalha para um youtuber, é só conversa ali no Discord, você entrega o vídeo e ele faz o pagamento. Eu acho que com o tempo essas coisas vão mudar um pouco, né? Eu acho que vai ser mais formalizado, porque hoje em dia o editor ele ainda é uma profissão muito informal. E eu acho que a galera que se manter muito informal vai perder um pouco de espaço no mercado, justamente porque as coisas estão ficando cada vez mais e mais formais. Então, mudando um pouquinho de assunto, né? Hoje eu atualizei o pack de edição, né? O Remote Editors Toolkit. Eu adicionei mais coisas lá, mais músicas, mais efeitos sonoros, mais plugins, mais coisas. E uma coisa muito legal é que tanto do Remote Editors Academy quanto do Remote Editors Roadmap, as duas páginas de vendas que eu estou usando atualmente, as duas eu fiz por IA, né? As duas eu fiz por IA, 100% feita com prompt, cara. Eu não mexi com código, eu não tive que mexer em arrasta e solta ali, em nada. Tudo daquela página foi feito por prompt, tá ligado? Então eu pedia para a IA fazer alguma coisa, escrevia ali um prompt e ela fazia. E é muito louco pensar, inclusive a IA que eu usei para fazer isso foi a Base 44. E é muito louco ver o quanto que a IA evoluiu no sentido de criação de website, né? Hoje em dia ela faz uns websites muito bons. Meu Deus, eu pisei alguma coisa que afundei uns 10 centímetros no chão. Mas enfim, eu acho que a IA ela vai começar cada vez mais evoluir. E agora imagina se eu estivesse vendendo websites, cara. O website que antes eu ia demorar, cara, tipo, sei lá, uma semana para fazer, hoje em dia eu conseguiria entregar em um dia só, tá ligado? Em talvez 5 horas de trabalho, usando inteligência artificial, eu poderia entregar um website na mesma qualidade que se eu tivesse feito tudo manualmente. Então eu não vejo a IA sendo maligna para os prestadores de serviços. Eu acho que ela vai ser ela vai ajudar bastante, na verdade, né, nas pessoas que prestam serviço, justamente por você conseguir fazer o seu trabalho mais rápido, coisa que antigamente você teria que fazer todos os processos ali manualmente. Se eu fosse criar um site do mesmo nível de qualidade que eu fiz o site da Remote Academy manualmente, ia demorar muito mais tempo, coisa que feito por IA, só usando prompt, foi muito mais rápido. Eu acho que com o tempo, na edição de vídeos, também vai acontecer essa transição, né? Dos editores usando cada vez mais IA no seu trabalho e menos o processo manual das coisas. Então, acho que é muito importante você, como editor, aprender como usar uma IA, né?
atualizar o seu software da Adobe para você ter acesso às últimas features do Premiere. Porque, cara, o Premiere, sinceramente, o Premiere 2016 teve um grande avanço ali na parte de máscaras. Antigamente a gente tinha que fazer todas as máscaras manualmente. Se a gente quisesse fazer um rotoscope, a gente tinha que fazer no After Effects. Hoje em dia não. Hoje a gente tem praticamente um rotoscope no próprio Premiere, cara. A parte de máscaras evoluiu muito. Inclusive ajudou muito no meu próprio trabalho. Muita parte do meu trabalho era destacar algumas coisas ali no Minecraft, destacar alguns itens. E eu fazia todas essas máscaras manualmente. Agora eu consigo fazer automaticamente. Então uma coisa que ia demorar tipo 5, 10 minutos para fazer uma máscara, hoje em dia eu consigo fazer em 10 segundos com a máscara automática do Premiere. Então isso ajudou muito no meu workflow. E eu acho que essas coisas vão começar a melhorar e melhorar cada vez mais. Então os editores que vão se destacar são justamente os editores que conseguem usar IA a seu favor para entregar o trabalho cada vez mais rápido. Acho que isso é muito importante na carreira de um editor. Além de todo aquele papo que eu falei sobre você se profissionalizar e não ser mais aquele editor amador que nem era antigamente, né? Eu acho que quanto mais profissional você ser hoje em dia, mais chances você tem de prosperar no mercado, porque a maior parte dos youtubers também estão ficando cada vez mais profissionais. Então é importante você acompanhar essa curva, né? E não ser amador. Mas enfim, eu acho que esse vídeo aqui vai ficando por aqui. Se você quer ter acesso ao PEC, quer ter acesso ao curso, alguma coisa assim, tem todos os links ali na descrição, né? Dá uma olhada no conteúdo do curso, dá uma olhada ali no conteúdo do PEC, né? No que eu prometo te entregar e ver se faz sentido para você. Mas eu acho que é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui e eu te vejo no próximo.